Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos chegando mais uma vez para compartilhar com você da Palavra de Deus. E estamos, acima de tudo, na expectativa de que você seja abençoado pela Palavra do Senhor. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o seguinte tema: cuidado com o hedonismo. Cuidado com o hedonismo. Dê-me a sua preciosa atenção e deixa Deus te orientar dentro do tema que vamos desenvolver. Vamos fazer a leitura em Eclesiastes, eu quero ler no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Diz assim: disse eu no meu coração, ora, vem, e eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, estás doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que eu seria melhor que os filhos dos homens, fizesse debaixo do céu durante o número de dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei nela árvores de toda espécie de fruto. E o versículo de número 10, para a gente ganhar tempo, diz assim: e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Preste atenção no verso 11. E olhei, e eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Baseado nesse versículo, eu quero compartilhar com você, amigo do programa Palavra de Fé, dentro do seguinte tema: cuidado com o hedonismo. Cuidado com o hedonismo. Na verdade, esse texto foi escrito por Salomão. Quem conhece a Bíblia, quem estuda a Bíblia, sabe que Salomão se transformou num dos maiores reis da história de Israel. Filho de Davi, ele recebeu muita sabedoria. Aliás, a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais sábio do Velho Testamento, riquíssimo, um homem que teve de tudo, que provou de tudo. Mas esse capítulo, como todo o livro de Eclesiastes, que é um livro que leva você a pensar sobre a vida, ele vai nos mostrar que os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Esse texto, ele precisa ser muito bem entendido por nós, para a gente compreender algumas verdades que são de fundamental importância para a gente viver bem. O texto, na verdade, ele leva a refletir de que, às vezes, aquilo que é para nós imprescindível para viver uma vida de felicidade, de satisfação, aquilo que nós achamos que sem isso nós não somos felizes, esse texto vai mostrar que essa não é a grande verdade da vida. Salomão nos dá uma aula aqui que leva-nos a pensar sobre a questão do hedonismo. O tema da nossa mensagem é cuidado com o hedonismo.
Para a gente entender qual é a proposta da mensagem, eu preciso explicar o que é hedonismo. O hedonismo é uma filosofia que vem do próprio humanismo, que tem como base fundamental o quê? A doutrina do prazer. A filosofia do prazer. O hedonismo ensina que tudo que te dá prazer, você deve fazer. Tudo aquilo que faz bem para você, que você se sente bem fazer, você deve fazer. E isso, olhando vagamente ou superficialmente, parece ser uma boa filosofia, mas ela é muito perigosa, porque o hedonismo vai ensinar que tudo que te dá prazer, eu devo fazer agora. Será que tudo que nos dá prazer está alinhado à vontade de Deus, está dentro do propósito de Deus, e isso vai nos trazer benefícios? Esse é o problema. Essa é a pergunta. O hedonismo precisa, acima de tudo, ser muito bem gerenciado, especialmente por nós que somos cristãos e dizemos que servimos a Jesus. Então vamos para o texto. Ele começa dizendo: disse eu no meu coração, ora, vem, e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Aí você continua lendo, e ele vai dizer o seguinte, no versículo 3, busquei no meu coração como me daria ao vinho. Primeira coisa, ele está mostrando aqui que ele não poupou o álcool, né? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Primeiro ponto, tem muitas pessoas que começam bebendo socialmente, né? E quando a pessoa tem um pouco mais de recurso, como era o caso de Salomão, ele começa a buscar determinado tipo de bebidas caras. Tem gente que bebe uísques caríssimos. Tem pessoas que se utilizam do seu dinheiro para quê? Para propiciar a si mesmo um prazer que a gente sabe que o álcool proporciona, é na verdade pseudo, falso, uma falsa alegria que o álcool proporciona, mas ninguém pode negar que produz uma certa alegria, até porque a própria Bíblia usa o vinho como símbolo, ou simbolizando a alegria. E Salomão está dizendo que ele pôs no coração, por ter muito dinheiro, algo que é muito comum as pessoas darem a si mesmo quando elas querem se divertir. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos dar continuidade com a mensagem que tem como tema cuidado com o hedonismo. Um momento só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos conversando, falando dentro do livro de Eclesiastes, capítulo 2, e o tema é cuidado com o hedonismo. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Salomão havia colocado no seu coração desfrutar de tudo aquilo que viesse lhe dar prazer. E aqui ele começa com álcool, ainda que ele mostra que
faria isso de forma sábia, né? Regendo o seu coração de forma sábia. Geralmente, toda pessoa que começa a beber, né? Álcool, seja cerveja, seja vinho, seja qualquer tipo de bebida mais sofisticada, toda pessoa, ninguém tem no coração se tornar um alcoólatra. Eu nunca vi uma pessoa se tornando alcoólatra de início. Geralmente a pessoa começa tomando socialmente, tomando um drink, uma cerveja, e quando a pessoa menos espera, ele está viciado. E vocês sabem o quanto o álcool tem feito estrago na vida das pessoas. Mas ele não para por aí. O versículo 4, ele vai dizer o seguinte, ó: fiz para mim obras magníficas. Salomão dizendo: edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Olha, ele fez obras magníficas, ele edificou para ele muitas casas, ele tinha patrimônio, né? Plantei para mim vinhas, ele tinha lavouras, tinha parreirais, produzia uvas e, consequentemente, das uvas, o álcool, o vinho e as coisas que ele queria se deliciar. Se você continuar lendo, o versículo 5, ele diz o seguinte: fiz para mim hortas, jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Vai segurando aí. Olha o que esse homem fez. Diz mais: fiz para mim tanques de águas, reservatórios de água, porque se você quer ser bem-sucedido nessa área, você precisa ter água. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Ok? Verso 7. Adquiri servos e servas, e tive os servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Esse é um homem rico, possuidor de muita riqueza, que tinha de tudo, mas que vai nos dar uma lição extraordinária que pode servir para edificar, para dar rumo à nossa vida. Se você continuar lendo, ele vai dizer o seguinte: amontoei também para mim prata, ouro, joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda a sorte. Isso aqui é clássico de uma pessoa que está, não é, desfrutando na linguagem terrena, secular, de tudo que a vida tem de bom. Ele tinha dinheiro, ele tinha empregados, ele tinha lavouras, ele tinha casas, ele tinha rebanho, ele tinha nome, era expoente da sociedade, se transformou num dos mais sábios reis daquela época. Salomão, versículo 7, aliás, versículo de número 9, 8 eu li, né? Diz que ele fazia concertos, ele contratava os melhores músicos para tocar nos seus eventos. Provi-me dos melhores músicos, de cantores e cantoras, instrumentos de música de toda sorte. Verso 9. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ele dando testemunho. Aí, o versículo de número 10 é um resumo de tudo. Olha o que ele vai dizer. Preste atenção nesse versículo. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não los neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Se o versículo parasse aqui, ótimo, um homem vencedor, um homem de sucesso, que, na verdade, desfrutou de tudo aquilo que ele recebeu do próprio Deus. Mas olha o que está no verso 11, tudo que eu falei até agora é para lhes mostrar o que está aqui. E olhei, testemunho de Salomão,
para todas as minhas obras, para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, o que Salomão está aqui nos ensinando, e é aqui que eu quero começar a contextualizar? Nós precisamos saber que o homem só pode ser realmente feliz, que a realização humana, ela só pode ser realmente completa, plena, se nós colocarmos Deus nos nossos projetos e se nós usarmos aquilo que Deus está nos dando para glorificar o nome dEle. Os senhores sabem que Salomão teve muitos problemas, e há quem questione o final da trajetória de Salomão, se ele morreu salvo ou não. Porque não soube usar tudo aquilo que Deus lhe concedeu. E isso é um grande problema, amados, porque tem muita gente tendo seríssimos problemas, porque não soube usufruir da bênção que o próprio Deus deu. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, e na sequência eu vou encerrar mostrando algo muito importante dessa contextualização no texto que estamos estudando. Cuidado com o hedonismo é o tema da nossa mensagem, e nós já voltamos. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando o capítulo 2 de Eclesiastes. O tema da mensagem é cuidado com o hedonismo. E eu encerrei o segundo bloco dando aqui o testemunho de Salomão. Salomão diz que, muito embora tenha tido tudo, como eu acabei de mostrar, ele não negou nada aos seus olhos, não privou o seu coração de alegria alguma, mas no final das contas, ele percebeu que tudo aquilo era vaidade e aflição de espírito. Em síntese, aquelas coisas não puderam dar a Salomão a alegria que ele pensou que encontraria na riqueza. Tem muitas pessoas, como a semelhança de Salomão, que não conseguem ser felizes porque não tem muito dinheiro. E que acha que só pode ser feliz se você tiver muito dinheiro. Ninguém pode negar que o dinheiro é importante. Ninguém pode negar que o dinheiro é necessário, é essencial, a gente precisa dele para sobreviver. O que não é correto, e é isso que eu gostaria de mostrar para você, é você achar que o dinheiro que proporciona, especialmente o prazer, e muitas vezes o prazer divorciado da vontade de Deus, porque tem muita gente que, sendo pobre, ele consegue servir a Deus, mas basta Deus dar um pouquinho mais para ele já não consegue mais servir a Deus. Ele desvia, ele abandona a fé, porque ele vai usar o dinheiro dele para quê? Para o pecado. Para pecar, para divertir, para entreter. E isso é um grande problema dessa geração. E eu gostaria de dizer a você, especialmente você, que não tem conseguido ser feliz porque acha que devia ter mais para ser feliz. Querido, o que Deus der para você, o que Deus der para mim é lucro. A Bíblia diz que nós devemos contentar-nos com o que nós temos. Se você tiver com o que comer, com o que vestir, é a Bíblia que diz, não é o pastor Isaac,
estejais com isso satisfeito. Agora, a verdade é que tem muitas pessoas que quanto mais têm, mais quer ter, mas elas se tornam infelizes. Eu conheço pessoas que são pessoas extremamente bem-sucedidas financeiramente falando, mas são viciadas no álcool, nas drogas. Por quê? Porque não soube desfrutar daquilo que Deus lhes concedeu da forma correta. Que Deus possa me dar, acima de tudo, capacidade de submeter a minha vontade à vontade dEle. Porque se isso não acontecer, você vai se tornar vítima da sua própria natureza. E a sua natureza nunca vai pedir Deus. A natureza humana sempre vai pedir o pecado. E é por isso que tem muitas pessoas que perderam o rumo. E em nome do prazer, a doutrina do hedonismo é justamente isso. Eu devo fazer o que me dá prazer. E tem tanta coisa que nos dá prazer, fisicamente falando, mas que pode nos matar, que pode nos destruir, que pode acabar com a nossa família, que pode destruir a nossa saúde, que pode fazer muitos males a nós. Então o hedonismo é uma enganação. A doutrina do prazer no molde do mundo é um problema. Todo mundo tem direito de ser feliz, mas esse texto me mostra que a felicidade não está apegado, atrelada às coisas. Você não precisa ter muito dinheiro para ser feliz. Eu conheço pessoas que são ricas e são infelizes. Eu conheço pessoas pobres que são felizes. Qual a diferença? É a forma de você focar a vida. Não coloque a sua confiança nas riquezas. A Bíblia diz, Jesus nos ensinou isso, porque elas são efêmeras. A Bíblia diz que a raiz de todos os males está no dinheiro. Então é pecado ter dinheiro, pastor? Não, senhor. O que é pecado é o dinheiro ter você. Compreende a diferença? Uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é o dinheiro te ter. Quando você se torna avarento, quando nós nos tornamos avarentos, nós passamos a ser vítimas da nossa própria avareza e o nosso Deus passa a ser o dinheiro. E tudo gira em torno disso. Eu pago horrores, gasto muito dinheiro para me entreter, enquanto tem uma pessoa do meu lado morrendo. Aqui Salomão diz, olha, eu tive casa, eu tive lavoura, eu tive obras magníficas, eu contratei cantores, eu busquei os melhores músicos para tocar, para harmoniosamente tocar e eu ser agraciado com a boa música. Eu fiz de tudo, eu me enriqueci, mas no final das contas, eu cheguei à conclusão de que aquilo não pôde me dar alegria. E se você olhar para a vida de Salomão, você verá que Salomão foi um homem que teve muitos problemas. No final da história dele, ele arrumou tantas mulheres, tantas. A Bíblia diz, a história, a biografia dele diz que ele teve 300 mulheres e 700 concubinas. E essas mulheres corromperam o coração de Salomão, a ponto dele começar a fazer coisas que ele ensinou para que nós não fizéssemos. Está aqui. E aí você diz, então não tem valor o que ele ensinou. Não, senhor, quando ele ensinou inspirado por Deus. Ele ensinou ungido por Deus. Ok? Agora, nós precisamos, acima de tudo, ter o cuidado de vivenciar o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia ensina? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas serão acrescentadas, diz o texto. Que coisas são essas? Todas essas que nós precisamos, materialmente falando, Deus quer nos dar. Agora, o que nós não podemos é achar que a riqueza é que nos vai fazer feliz. Eu sei, se Deus nos der dinheiro e a gente souber gerenciá-lo de uma forma sábia, honesta, seremos abençoados. A Bíblia mostra exemplo de homens que foram abençoados, mesmo sendo ricos. Mas a Bíblia também mostra homens que perderam o rumo, porque não souberam gerenciar aquilo que Deus lhes concedeu, aquilo que Deus lhes confiou. Então vamos pensar sobre isso. Lembre-se de uma coisa, o prazer só é realmente um bom prazer quando ele está alinhado à vontade de Deus. Do contrário, o final nunca será bom. Vamos orar. Senhor,
acabamos de mostrar algumas verdades que está associada ao prazer. Nem tudo que parece ser prazeroso é bom. Nem tudo aquilo que o mundo oferece nos traz benefícios. E eu gostaria de pedir ao Senhor que o exemplo de Salomão que aqui acabamos de compartilhar sirva de lição para cada um de nós. Que nós possamos aprender, nos alegrar, nos realizar no Senhor. Me ajuda, Senhor. Ajuda os meus irmãos. Ajude as minhas irmãs a terem prazer na Tua palavra, prazer na Tua presença, a viver uma vida voltada para o Senhor, estabelecida pelos Teus próprios parâmetros. Me ajude, Senhor. Eu quero ser feliz cada dia mais, mas quero ser feliz no Senhor. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, de igual forma, serem felizes no Senhor. Eu preciso, o Teu Filho precisa e nós precisamos do Teu auxílio e da Tua ajuda. Em nome de Jesus pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. E eu tenho convicção de que se você der ouvido à instrução do Senhor, você será um homem abençoado, você será uma mulher abençoada. Que a mão do Senhor possa dar a cada um de nós condições de caminhar com Ele, de ser felizes do lado dEle e não baseado na alegria segundo o mundo, que é, acima de tudo, doutrinada pelo hedonismo. Quero me despedir de você e desejar à sua família, à sua casa, as mais copiosas bênçãos dos céus. Lembre-se de uma coisa, é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa.